Boa noite, vamos falar de emulsão asfáltica. O grupo é composto pelo Paulo, pelo Reinaldo, pelo William e por mim, Maria Olívia. Materiais betuminosos são materiais parecidos com hidrocarbonetos solúveis em bisulfeto de carbono. Eles são divididos em duas categorias, que são o asfalto e o alcatrões. O asfalto, eles são obtidos através da destilação do petróleo. Também pode ser naturais ou provenientes da refinação do petróleo. Já o alcatrão, eles são obtidos através da refinação de alcatrões brutos, que vem da destilação de carvão mineral. O alcatrão ele é um material que não é mais utilizado em pavimentação, desde que determinou o seu poder cancerígeno. Ele também apresenta pouca homogeneidade e tem uma baixa qualidade para ser utilizado como ligante na pavimentação. A sua total predominância do ligante proveniente do petróleo na pavimentação, ele com o abandono do alcatrão, os materiais betuminosos têm grande aplicabilidade na engenharia, como o uso em pavimentação rodoviária, pintura industrial para proteção, o isolamento elétrico e impermeabilização. Alguns dos exemplos destes materiais são os asfalto, os alcatrões, os óleos graxos, entre outros, todos compostos basicamente de betume. Da definição dos materiais betuminosos, a gente pode definir como materiais betuminosos aqueles que são compostos por betume, como o próprio nome já diz. Ele possui uso em pavimentação e em impermeabilização. São divididos em também duas categorias, sendo elas asfaltos e alcatrões. Os asfaltos eles são obtidos através da destilação do petróleo e podem ser tanto naturais como provenientes da refinação do mesmo. Já os alcatrões, ele é uma substância betuminosa, espessa, é escura e tem um forte cheiro. E são obtidos através da refinação de alcatrões brutos, que vem também da destilação do carvão mineral. Ele não é muito utilizado em pavimentação porque se tornou um produto cancerígeno. E além disso, também apresenta pouca homogeneidade e baixa qualidade para ser utilizado como ligante em pavimentação. Os materiais betuminosos que são mais utilizados em pavimentação são eles: o CAP, né, que é o cimento asfáltico de petróleo, os asfaltos diluídos, que é o ADP, emulsão asfáltica, EAP, asfaltos modificados por polímetro, AMP, asfaltos modificados por borracha, AMB. E também vale ressaltar que o CAP ele é a base de todos os produtos que foram citados. Falando um pouco das características e propriedades do betume, eles são aglomerantes que dispensam o uso de água, são hidrófugos, ou seja, eles vão repelir a água, e também são termoplásticos, sendo facilmente fundido e solidificado. Eles também não reagem quimicamente com os agregados minerais. E vale ressaltar que, por serem termoplásticos e inertes, eles também possibilitam a reciclagem e têm uma durabilidade variável, que pode ser influenciado pela radiação solar. A matéria-prima é o petróleo e podem ser de dois tipos, a base asfáltica ou base parafínica. Falando um pouco das aplicações dos materiais bituminosos, possui aplicações em pinturas, mais na construção civil, em pinturas, isolamentos elétricos, entre outros. A gente também pode aplicar ele em pavimentos asfálticos, imprimação, pintura de ligação e concreto asfáltico. Agora, falando um pouco da prática de impermeabilização com emulsão asfáltica, podemos relevar um aspecto importante de que ela é bastante eficiente na arte de proteger a estrutura das edificações contra umidades excessivas e sendo bastante recomendada para uso em fundação de construções, mas também em alguns casos em algumas áreas internas, como banheiro, cozinha, entre outros. Em relação à fabricação dessa emulsão, são misturados o material asfáltico e outros agentes dispersantes com a água e logo em seguida são transferidos para o processo de moagem em moinhos de alto cisalhamento para que todos os componentes da emulsão, mais volumosos, granulosos, sejam transformados em substâncias mais finas. Já na aplicação do produto, é realizado um método diferente da manta asfáltica, sendo aplicada a frio, capaz dessa impermeabilização ser moldada na hora da aplicação, com esse método a frio.
E para isso é de extrema importância que haja uma limpeza bastante severa no lugar que for aplicada, para que nenhum tipo de detrito ou algo do tipo seja responsável pela má fixação do produto e, consequentemente, né, por um prazo de validade mais curto do que o normal da emulsão asfáltica. E para iniciar a aplicação é necessário seguir corretamente as instruções do fabricante do produto, seguido de algumas recomendações que são mais comuns, como utilizar rolos ou vassouras para que o resultado seja bom na aplicação. Sendo que, de resto, a quantidade e a maneira de aplicar o produto pode variar de material para material em que está sendo aplicado, seja ele madeira, concreto, alvenaria, entre outros. E, por fim, após esse processo de aplicação, é importante também realizar o chamado teste de estanqueidade, que ele serve para verificar se há possíveis pontos de infiltração na superfície e também para possibilitar uma maior vida útil ao material, que seria a emulsão que está sendo aplicada, protegendo a superfície com um revestimento mais adequado para evitar possíveis choques mecânicos com, cadeiras, mesas, entre outros componentes que podem ser capazes de danificar todo o trabalho realizado. Bom, eu vou falar sobre as normas que são relacionadas à emulsão asfáltica. É muito importante, né, que se sigam essas normas para evitar problemas com patologias futuras. Dentro da norma, fala que deve ser usado um estruturante para auxiliar na firmeza da estrutura do produto. E, além disso, também fala que a superfície deve ter uma caída com no mínimo 1% em direção à drenagem, para que não fique água parada na superfície. A superfície também deve estar limpa, para evitar o descolamento do produto na superfície. Deve seguir as instruções do fabricante para a dosagem do produto, para se evitar outras patologias e ter uma boa vida útil do produto. A norma também fala sobre as ferramentas que podem ser usadas para facilitar a execução, e se seguido todos esses fatores, o número de patologias tanto da execução quanto da vida útil do produto vai ser muito maior. É muito comum também a gente ver o descolamento de vários produtos de uma superfície. Muitas vezes não é nem tanto pela qualidade ou pelo tempo que está lá o produto, mas sim a má execução do produto, né? Às vezes quem executou não limpou a área que foi aplicado, ou dosou o produto de forma errada, ou usou o produto de forma errada, com ferramentas erradas. Então, para que se evite esses tipos de problemas, o seguimento dessas normas são essencial, tanto na execução quanto no projeto. Até mesmo na pré-execução, né? Antes da execução deve ser limpo a superfície, então funciona mais como uma pré-execução antes de ser executado esse tipo de serviço. Concluímos que os materiais bituminosos ele tem uma grande importância para a engenharia, que são o uso em pintura, asfalto, isolamento elétrico, entre outros. Vimos que o material bituminoso são compostos por betume. Eles são divididos em duas partes, que são asfalto e alcatrão. Um dos materiais mais utilizados na pavimentação é o cimento asfáltico de petróleo. O betume ele é um adesivo aglomerante que dispensa o uso da água. Além de ser um material termoplástico, ele é facilmente fundido e solidificado e não reage quimicamente com agregados minerais. A matéria-prima é o petróleo. Esse material ele é bem usado para a impermeabilização com emulsão asfáltica, trazendo um resultado eficiente para proteger a estrutura nela aplicada. Então, após esse processo de aplicação, é necessário realizar o teste de estanqueidade, que se faz presente também em vários outros processos de impermeabilização. Os motivos de patologias que ocorrem na área da impermeabilização, para evitar essas patologias, eles devem seguir o rótulo do fabricante e também as normas
que é exigida para a aplicação desse produto.